Iniciando a gravação, sejam todos muito bem-vindos à aula de Direito Previdenciário. O assunto de hoje é auxílio-doença. A gente tem algumas informações sobre o auxílio-doença que são relevantes, são importantes para a gente entender o assunto. Primeiro, lembrar que na aula passada a gente falou da aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por invalidez é um benefício por incapacidade, é um benefício concedido em razão de uma incapacidade total e permanente para o trabalho, naquelas condições que a gente analisou na aula passada. Na aula de hoje, nós falaremos de outro benefício por incapacidade, que é o auxílio-doença. Lembrando, o auxílio-doença, assim como a aposentadoria por invalidez, também tem carência. Existe uma carência prevista para o auxílio-doença, que é a mesma da aposentadoria por invalidez, a mesma carência. Qual é a carência prevista? 12 meses. O que é a carência, né? Só lembrando, carência é o tempo mínimo que você tem que contribuir para poder ter direito ao benefício previdenciário. Então, para ter direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença, você precisa comprovar 12 meses de contribuição, antes, obviamente, de sua incapacidade. Nós estamos falando de benefícios por incapacidade. Então, eu tenho que comprovar 12 meses de contribuição antes da incapacidade para o trabalho. Qual é a condição relativa a essa carência? É porque existem situações em que não se exige carência. Que situações são essas? Primeiro, acidente de qualquer natureza, inclusive o acidente de trabalho. Então, se a doença, e aí já é uma característica importante do auxílio-doença, né? Muita gente escuta falar em auxílio-doença, imagina que o benefício é concedido exclusivamente em razão de uma doença. Não é. Você pode ter um problema de saúde ocasionado por um acidente. E aí, o benefício correto, caso a sua incapacidade se enquadre nas condições do auxílio-doença, é o auxílio-doença. Não é pelo fato de você sofrer um acidente que você não terá direito a um auxílio-doença. Então, 12 meses não se exige para acidente de qualquer natureza, carência. Se você sofre um acidente de trânsito, se você sofre um acidente de trabalho e tem menos de 12 contribuições mensais, você ainda assim tem direito ao auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez também, mas o auxílio-doença. Outra situação em que não se exige o auxílio-doença é no caso de doença profissional ou doença do trabalho, porque a gente viu que essas duas condições, doença profissional ou doença do trabalho, são consideradas também acidente de trabalho. Apesar de não ser um acidente típico, aquele acidente que ocasiona de maneira súbita e inesperada a incapacidade para o trabalho, é reconhecida pela legislação como acidente de trabalho. E, por fim, as doenças elencadas lá na portaria interministerial do Ministério da Previdência Social, que hoje não existe, foi absorvido pelo Ministério da Economia, e o Ministério da Saúde, a portaria 2.998, que elenca uma série de doenças em que não se exige carência para a concessão nem da aposentadoria por invalidez, nem do auxílio-doença. Então, essas doenças que são caracterizadas em razão de sua gravidade, do estigma que causam, da deformidade, elas dispensam a carência também do auxílio-doença. Então, apesar de existir a carência de 12 meses para o auxílio-doença, essa carência ela só acaba sendo exigida nas hipóteses de doenças comuns, né? Doenças que não são nem doenças do trabalho, nem doenças muito graves, como aquelas relacionadas na portaria portaria interministerial 2.998, ok? Renda mensal inicial do benefício. O que é a renda mensal inicial? Eu expliquei aqui, na hora que a gente falou de salário de benefício, eu expliquei que a renda mensal inicial é um percentual que será aplicado sobre o salário de benefício. O salário de benefício, calculado ao longo do tempo aí de formas
diferentes, inclusive com a reforma previdenciária mudou, e a renda mensal inicial do auxílio-doença não foi modificada por ocasião da reforma da Previdência. Isso é uma situação interessante, porque a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez foi expressamente mencionada pela reforma da Previdência, já o auxílio-doença não foi modificado, acaba que o auxílio-doença ele é de 91% do valor do salário de benefício. Então, como não houve modificação, acaba que o auxílio-doença vai ser, de fato, maior do que a aposentadoria por invalidez comum. Né? Se a aposentadoria por invalidez não for motivada por um acidente, se não for acidentária, o auxílio-doença vai acabar sendo maior, porque lá na aposentadoria por invalidez, a gente viu que a aposentadoria por invalidez, ela é, via de regra, de 60% do salário de benefício aos 20 anos de tempo de contribuição, até 20 anos de tempo de contribuição, mais 2% a cada ano a mais. Então, se a pessoa tiver um ano de contribuição, vai e se aposentar por invalidez, recebe 60% do salário de benefício. Já no auxílio-doença, como não teve essa modificação, vai receber 91% do valor do salário de benefício, acaba sendo um benefício maior. Há quem diga que a reforma da Previdência mudou para todo mundo e teria que ser aplicado também para o auxílio-doença. Eu não concordo com essa informação, eu acho que teria que se expressar de maneira clara a reforma a esse respeito. Por enquanto, o que a gente tem de concreto é que a legislação diz que a renda mensal inicial desse benefício especificamente é de 91% do salário de benefício. Tá joia? Tipo da incapacidade do auxílio-doença é diferente da incapacidade da aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, a incapacidade era total e permanente. No auxílio-doença, a incapacidade continua sendo total, porém ela é apenas provisória, certo? Então, a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença é que a aposentadoria por invalidez, a incapacidade ela é permanente. Já no caso do auxílio-doença, a incapacidade é apenas provisória. Então, no caso do auxílio-doença, se tem uma perspectiva de melhora do trabalhador. O trabalhador ele está incapacitado apenas provisoriamente para o trabalho, mas ele tem total condição de retornar à sua atividade habitual, certo? Então, a referência do auxílio-doença é o retorno à atividade habitual, ok? Professor, deixa eu dar uma Pois não. licença. É o seguinte, o senhor falou aí sobre a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio de doença, mas esse auxílio de doença, ele pode se tornar permanente, né? O auxílio-doença, ele, quando se tornar permanente, ele vai ser a aposentadoria por invalidez. Ele aí se certo? torna uma aposentadoria por invalidez, não é isso? Exatamente. O auxílio-doença é, em regra, provisório. Certo? Provisório. Provisório. Existe a avaliação da incapacidade para o exercício da sua atividade habitual. E aí existem aquelas situações do segurado que tem duas atividades profissionais. Então, ele exerce atividades diferentes. Imagine a situação de um segurado que é caminhoneiro e professor, certo? Então, ele é, ao mesmo tempo, caminhoneiro e professor. Ele contribui nas duas atividades profissionais dele. Só que, em razão de um acidente, ele fica cego. Ficando cego, ele fica incapaz em relação a uma das atividades, mas nada impede ele de exercer a outra atividade como professor. Observe, é o caso de conceder uma aposentadoria por invalidez para esse trabalhador, uma vez que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho como motorista? Não. Por quê? Quando a gente estudou a aposentadoria por invalidez, eu expliquei que o tipo de incapacidade da aposentadoria por invalidez é omniprofissional, ou seja, para
todas as profissões. E no caso do caso que eu expliquei, ele só não consegue exercer a atividade de caminhoneiro. Ele consegue exercer a atividade de professor. Então, não é uma incapacidade omniprofissional, é uma capacidade apenas para a atividade que ele habitualmente exercia. Nesse caso, e só nesse caso, é concedido o auxílio doença a ele, mesmo ele estando permanentemente incapaz para exercer a atividade de caminhoneiro. Porque você não pode conceder o auxílio, a aposentadoria por invalidez, uma vez que ele já exerce a atividade de professor. Então, é a única situação em que o auxílio doença é concedido quando há uma incapacidade permanente para o trabalho. Essa incapacidade permanente para o trabalho geraria o direito ao auxílio doença, porque ele já exerce outra atividade profissional, ele exerce a atividade de professor de maneira plena. Antônio, quer falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. No caso desse profissional, se ele fosse apenas caminhoneiro, certo. É um caso verídico que eu encontrei. O camarada, ele estava chegando em São Paulo e a única profissão dele foi caminhoneiro a vida toda. E aí, chegando em São Paulo, o caminhão dele virou e, no acidente, ele perdeu o braço direito, que é o braço que passa a marcha. Né? Ele perdeu, cortou o braço aqui na altura do ombro. Certo. Foi o braço total. E ele recebeu, durante alguns anos, eu não me lembro agora se era um auxílio ou não sei o que ele recebia. Ele recebia alguma coisa pelo INSS. E depois foi cortado. Passou pela perícia mais uma vez e foi negado a ele que evoluísse para um quadro de aposentadoria. Mas ele não tinha outra profissão. Qual é a avaliação que faz o INSS nessa situação? Se esse trabalhador ele tem condições de exercer outra atividade profissional. Certo. Se ele tiver, por exemplo... a minha segunda pergunta, viu? Sabá, pode falar. Se ele estiver passando por um processo de reabilitação, que a gente vai falar aqui, pode ser que ele fique apto a exercer outra atividade profissional. E aí não se justifica a concessão de uma aposentadoria por invalidez, porque ele não estaria incapaz completamente para o trabalho. Agora, vale aqui a observação que eu fiz também na aula passada. O que o judiciário entende nessa situação é que você tem que avaliar as condições socioeconômicas do segurado. Então, o segurado que exerceu durante toda a vida de trabalho dele a profissão de caminhoneiro e sofre esse acidente com uma idade muito avançada, evidentemente a inserção no mercado de trabalho dele é mais difícil, é mais complicada. Né? Ele exerceu uma atividade braçal, ele não tem conhecimento técnico, intelectual para exercer outra atividade. Então, nessas condições, o judiciário ele é mais parcimonioso com relação à incapacidade do que o INSS. O INSS simplesmente analisa, olha, esse trabalhador ele tem condições de ser reabilitado, tem condições de exercer outra atividade profissional, e aí concede a ele o auxílio doença, quando a incapacidade é relacionada apenas à sua atividade habitual. Okay? Aí vem a segunda pergunta, que o senhor vai falar já, que é do artigo 62 da lei, que fala sobre a reabilitação. Essa reabilitação, ela acontece, por exemplo, o segurado que está sob o auxílio-doença, ele vai ser orientado, assistido, acompanhado por psicólogo, psiquiatra, como é esse povo que faz massagem, como é o nome, que eu me esqueço agora? Que faz aquela massagem. Como é o nome? Eu me esqueci. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, muito bem, Laine. Fisioterapeuta. Ele recebe, professor, esse acompanhamento realmente, ou é apenas letra de lei aqui constando e não existe mais nada disso? Vamos lá. A gente tem o dever ser e o ser, né? O dever ser é muito mais bonito do que o ser. O mundo das ideias é sempre mais florido do que o mundo real. A reabilitação, ela necessariamente ela tem que ser multiprofissional. Para ser válida, para você ter uma reabilitação realmente capaz de tirar a pessoa de uma situação de incapacidade para o trabalho
para a capacidade para o trabalho, ela tem que ser multiprofissional, porque envolve diversos profissionais que irão avaliar. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o médico, um psicólogo. Então, no ideal, a equipe é multidisciplinar. No fato, na realidade, não é assim. Na realidade, o INSS tem tratado a reabilitação exclusivamente no campo da perícia médica, certo? O que faz é análise da perícia médica, quando muito se faz uma perícia social. Quando muito se faz uma perícia social. Mas esse não é o objetivo da reabilitação. O objetivo da reabilitação não é avaliar a incapacidade para o trabalho, porque é o que faz a perícia médica. A perícia médica constata a incapacidade para o trabalho. O que é que faz uma equipe multidisciplinar? Vai avaliar as condições de capacidade para o trabalho. Vai dizer, potencialmente, o que esse trabalhador pode vir a exercer como atividade profissional. Então, as abordagens são totalmente diferentes, diametralmente opostas. De um lado, você tem a medicina que vai, a perícia médica que vai dizer, olha, esse trabalhador ele não tem condições de exercer a sua atividade habitual ou não tem condições de exercer nenhuma atividade profissional. E de outro você tem a reabilitação que vai analisar, bom, já que ele tem esse problema de saúde que o impede de exercer essa atividade habitual dele, que outra atividade profissional ele poderia exercer? O que é que eu posso prover? O que é que eu posso entregar para esse segurado para que ele volte a exercer uma atividade profissional que não necessariamente é aquela atividade que ele exercia. Não é aquela atividade que ele estava habituado a fazer, mas outra atividade, uma atividade diferente. Então, só quem pode, de fato, passar por uma reabilitação é um beneficiário de auxílio doença, porque o aposentado por invalidez, uma vez que a incapacidade dele é omniprofissional, é para todas as profissões, não adianta ele passar por uma reabilitação. Quem é que vai ter que passar por uma reabilitação? Aquele trabalhador que tem uma perspectiva, diz, olha, ele pode, de repente, trabalhar nessa outra atividade. E aí vale tudo. Vale tudo para tentar trazer de volta a condição de trabalho a esse trabalhador. Fazer um curso, fornecer uma prótese, fornecer uma órtese, passar por um treinamento, tudo às custas do INSS. Qual a grande vantagem da reabilitação? É que a reabilitação é um serviço público que é prestado a todos os segurados e dependentes, porque os dependentes têm direito também, não só à reabilitação, mas à habilitação. Então, se você tem um dependente deficiente, por exemplo, que nunca trabalhou e tem interesse em se qualificar, em ter a mão de obra dele qualificada para ser inserido, ele não está sendo reinserido, ele quer ser inserido no mercado de trabalho. É papel do INSS pegar esse dependente ou pegar esse segurado e fornecer para ele condições de início na atividade profissional ou retorno à atividade profissional. E aí vale, como eu disse, tem curso, treinamento. Um treinamento que é feito fora da sede do local do segurado. Paga-se transporte, paga-se hospedagem, tudo por conta do INSS. E é algo que pouca gente sabe, e o INSS também meio que negligencia. Trata a reabilitação exclusivamente no campo médico. Isso está errado. Quer dizer que existe realmente essas condições todas, né, professor? Que ele fornece todo esse aparato para que o segurado seja reabilitado, né? Mas tem que ser exigido, tem que ser exigido por advogado ou pelo próprio. Acaba com o advogado que tem que exigir. O cliente procura o advogado sabe desse mecanismo e acaba tendo que exigir, porque senão é perícia médica. Porque ficaria muito mais barato para o INSS reabilitá-lo e devolvê-lo ao campo de trabalho do que ficar pagando. Pois é, exatamente. O que é que o INSS tem feito recentemente? Tem dito o seguinte,
Sua empresa tem convênio de reabilitação com com o INSS, aí manda a pessoa para o trabalho, diz, olha, vá lá com a carta lá para que para que o seu empregador o reabilite. Não é isso. O empregador, ele não vai reabilitar um trabalhador que tem algum problema de saúde. Ou ele vai demitir o sujeito, ou vai colocar numa função lá que ele acha que não vai incomodar ele, né? Mas esse não é o papel do empregador. O empregador deve cumprir a ordem do INSS, mas o INSS tem que dar a ordem efetiva, objetiva, dizer o seguinte, olha, eu qualifiquei esse trabalhador para exercer essa atividade profissional, coloque ele nessa atividade, ou, caso demita, né, mantenha o percentual mínimo de empregados reabilitados ou deficientes que você tem que ter na sua empresa, certo? Professor. O processo de reabilitação é um processo que deveria ser melhor conduzido pelo INSS. Pois não. A entrada do benefício pode ser um processo meramente administrativo, o profissional pode dar entrada. Num caso como esse, de uma pessoa que está recebendo auxílio, ela não passou pelo processo de reabilitação, ela fez uma cirurgia no tendão do pé, aquele nervo, como a gente chama no matutês, aquele nervo que fica de trás do pé. E operou aquele nervo e ela não consegue mais andar direito e o trabalho dela é de zeladora. E ela usa aquelas botas EPIs que usa, né, aqueles calçados pesados. E ela não consegue mais executar essa função. E o INSS vai na perícia e diz o seguinte, você está pronta para voltar. Aí chega no trabalho, ela não consegue. Aí fica aquele jogo de empurra. O empregador diz, você tem que voltar para o INSS, então você está pronto para voltar para trabalhar. Cabe aí uma ação judicial, ou ela pode recorrer? Não, cabe uma ação judicial. Não adianta mais estar recorrendo para o INSS, porque o INSS já deu o parecer dele, né? O que pode ser feito por dois caminhos. Ou você ajuiza uma ação trabalhista para que o empregador, de fato, receba esse empregado, porque ele tem que cumprir a ordem do INSS, ou você questiona a decisão do INSS, diz, olha, ela não tem condições de retornar à atividade profissional que anteriormente exercia e que deve passar por uma reabilitação profissional, ou aposentar por invalidez, ou qualquer coisa do gênero. Mas o que não pode é ficar esse jogo de empurra, né? Que a gente chama de limbo previdenciário. Nem consegue voltar a trabalhar, nem o INSS concede nenhum benefício. Ela fica nesse limbo previdenciário, que só é resolvido dessas duas formas. Eu, como advogado, faria as duas coisas. Entrava com a ação trabalhista para que o empregador fosse obrigado a receber o empregado, e entrava com a ação contra o INSS para exigir que o INSS conceda o benefício dela e coloque ela no programa de reabilitação profissional. Ok? Ficou claro? Claríssimo, claríssimo. Obrigado, professor. Joia. Quarto aspecto aí do auxílio-doença, que é importante a gente observar. O auxílio-doença, ele é concedido em razão de doença posterior à qualidade de segurado, ou seja, depois de você ter obtido a qualidade de segurado. Se você tem uma doença pré-existente que o impossibilita de trabalhar, você não pode, você não fará jus ao auxílio-doença, certo? Essa questão da doença pré-existente é muito sensível, né? Porque como a carência é pequena, a carência de apenas 12 meses, muita gente usa o expediente de pagar as contribuições previdenciárias, mesmo sabendo que não tem condições de trabalhar, mesmo sabendo que não tem como exercer uma atividade profissional remunerada. Como são apenas 12 meses, a pessoa diz, eu seguro aí um ano, faço um esforço e depois vou receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez pro resto da vida. Tem meios do INSS se certificar sobre o início da incapacidade, principalmente porque ele pode ter acesso
a informações de prontuário médico, de atendimento na rede de saúde, justamente para fazer esse confronto de informações. Não é comum isso acontecer, não é comum o INSS cessar um benefício por verificar que a doença é pré-existente. Normalmente, o que acontece são duas coisas. Primeiro, pela própria natureza da doença, o INSS negar o benefício dizendo que não seria possível o segurado se apresentar naquele quadro clínico se não tivesse a doença há muito tempo, né? Então, chega a pessoa lá, tem uma doença degenerativa, grave, que claramente ele adquiriu na infância. O INSS aí vai dizer, olha, não tem como essa pessoa ter trabalhado esse tempo todo com esse quadro clínico dele atual. Então, pode-se negar por essa hipótese a partir de uma avaliação clínica, a partir de uma análise clínica pelo perito do INSS. Também, eu esqueci de abrir o chat aqui, acho que pode ter gente querendo falar alguma coisa. Também acontece muito do próprio segurado, no afã de conseguir o benefício, levar para o processo administrativo documentos que atestem a doença em data anterior à qualidade segurada, anterior ao início de suas contribuições. Então, é mais comum nessas duas situações se verificar a doença pré-existente, a análise do quadro clínico atual e o próprio segurado que junta documentos na perícia informando o início da incapacidade em data anterior ao início das contribuições, certo? O auxílio-doença tem outra característica também importante, como é um benefício provisório concedido em razão de incapacidade provisória para o trabalho, é natural que a pessoa passe muito tempo sem contribuir e volte a contribuir posteriormente, né? Então, ele pode passar aí 3, 4 meses, até 1 ano, 2 anos recebendo auxílio-doença, e aí volta a trabalhar. Esse período em que ele recebeu o auxílio-doença, não há contribuição para a Previdência, mas mesmo assim, a legislação, lá no artigo 60 do Decreto 3.048, reconhece o tempo de auxílio-doença como tempo de contribuição para a aposentadoria, certo? Então, o tempo que o segurado passou recebendo o auxílio-doença, ou seja, afastado de sua atividade profissional, ele vai poder contar para a sua aposentadoria. Ele pode contar como tempo de contribuição para a sua aposentadoria, ok? E aí vem a questão, e se ele exercia uma atividade especial? Ou seja, se ele antes do afastamento motivado pelo auxílio-doença, exercia uma atividade perigosa ou insalubre. Esse tempo posterior, esse tempo de auxílio-doença, vai também ser considerado especial? Sim. Decisão do STJ garante ao trabalhador que estava exercendo atividade especial e aí teve que se afastar do trabalho em razão de uma incapacidade provisória ou mesmo permanente, a aposentadoria por invalidez também funciona assim, ele vai poder contar o tempo de afastamento dele do trabalho como tempo especial também, certo? Basta ele comprovar que antes do afastamento exercia uma atividade considerada insalubre ou perigosa e uma atividade especial segundo a legislação previdenciária. Ficou claro? Claro, claro, professor. Então, quer dizer que o tempo, eles deixam como o tempo contabilizado, embora não tenha tido o pagamento, né? Exatamente. Imagina você passar 4 anos recebendo auxílio-doença, né? Exato. Aí cessa o auxílio-doença. Lá na frente vai impactar na sua aposentadoria. Então, exato. A legislação garante o direito de você contar esse tempo como tempo para aposentadoria. Mas essa garantia está onde, professor? Está em... Na legislação, no artigo 60 do Decreto 3.048. Só que como é o artigo 60 do artigo
o artigo 60 do decreto 3.048, ele não deixa muito claro, aí a jurisprudência veio a confirmar que o tempo especial é contado também, certo? A Então, jurisprudência. é um reforço da jurisprudência a uma interpretação que é dada. Porque o artigo 60 só diz, ele relaciona uma série de períodos que são considerados tempo de contribuição. Ele não diz de que tipo. Então, ele coloca lá, é considerado tempo de contribuição o tempo de afastamento em que o trabalhador recebe o auxílio-doença. Sim, mas e se ele exerceu atividade especial antes? Então, isso precisa da integração interpretativa. O intérprete precisa, de alguma forma, dar conteúdo a essa disposição, por isso. Ok? Digamos, vamos para uma outra situação interessante. Digamos que o sujeito está recebendo auxílio-doença e é preso, certo? Ele está incapaz para o trabalho, mas não está incapaz para a vagabundagem, não está incapaz para cometer crimes. E aí, comete um crime e vai em cana. O que é que acontece com esse auxílio-doença? Ele continua a receber o auxílio-doença. Até então, até a Lei 13.846, ele podia sim receber o auxílio-doença, certo? A Lei 13.846 acaba com isso e diz o seguinte: quando o sujeito for preso, o beneficiário do auxílio-doença for preso, ele vai ter o benefício de auxílio-doença suspenso, certo? Então, inicialmente, o benefício ele é suspenso. Isso significa que ele pode ser retomado posteriormente. Em quanto tempo o benefício vai ficar suspenso? O benefício fica suspenso durante 60 dias. Durante 60 dias, o benefício não é pago para o sujeito que é preso em regime fechado. É importante se diga isso, viu? Apenas para o regime fechado. Suspende durante 60 dias e depois de 60 dias, se ele não retornar à liberdade, seja em regime aberto, semiaberto, não importa, qualquer forma de liberdade, sendo suspenso o benefício, retorna o pagamento do benefício. Caso ele não saia em 60 dias, aí o benefício ele é cessado, o benefício é encerrado. Ele não tem direito, caso venha voltar a estar em liberdade depois de 60 dias, a receber de volta o benefício, ok? A não ser que, e aí é muito importante isso, a não ser que fique decretada a ilegalidade da prisão. Ok? Então, se a prisão for considerada ilegal, aí ele tem direito não somente de receber novamente o auxílio-doença, continuar a receber o auxílio-doença, como também receber todos os atrasados, todos os valores que não foram pagos. Professor, Né? Oi, pois não. mas ele sendo preso, ficou esses 2 meses sem receber o auxílio-doença, ele poderia dar entrada no auxílio-reclusão? Então, o auxílio-reclusão pode, é o dependente, certo? O que serve é o auxílio-doença. Verdade. Dependente é que vai ter direito ao auxílio-reclusão. Beleza. Ok? Beleza. Então, ilegalidade da prisão tem direito a todos os atrasados e retomar aí o benefício de auxílio-reclusão. Desculpe, auxílio-doença. Data de início do auxílio-doença. Quando é que se inicia o auxílio-doença? Ele se inicia da mesma forma que a aposentadoria por invalidez. Então, o segurado empregado, ele recebe durante 15 primeiros dias de afastamento pela empresa. É a empresa quem deve pagar a remuneração relativa a 15 dias de afastamento. E é a empresa que, mediante convênio com o INSS, faz essa análise. Se vai ser necessário mais de 15 dias de afastamento ou menos de 15 dias de afastamento. Em se verificando que o empregado
terá que ficar mais de 15 dias afastado, ele é encaminhado para a perícia do INSS, certo? Então, se o empregador verifica que o empregado terá que ficar mais do que 15 dias afastado de suas atividades profissionais, ele encaminha para a perícia do INSS, o próprio empregador, certo? E se ocorrer, então, 15 primeiros dias, quem paga a remuneração é o empregador. E se acontecer desse trabalhador passar 15 dias afastado, só 15 dias, retornar para o trabalho e pouco tempo depois ter que se afastar novamente do trabalho em razão do mesmo motivo, do mesmo CID, né? O CID é o Cadastro Internacional de Doenças, né? E aí, pelo mesmo CID, ele se afasta do trabalho logo após. Ele volta a trabalhar menos de 15 dias e depois tem que se afastar novamente. Como é que é tratada essa situação? Bom, se o intervalo entre o primeiro afastamento e o segundo afastamento for menor do que 60 dias, quem assume é o INSS. Então, aqueles 15 dias foram pagos pela empresa, né? Se tiver 15 dias pago pela empresa, ele precisar se afastar por mais tempo do que 15 dias, dentro de 60 dias, no intervalo de 60 dias, aí quem assume é o INSS. O INSS que paga o benefício do auxílio doença. Por que isso? Porque se entende que dentro de 60 dias, o que houve, na verdade, foi uma continuidade de um quadro incapacitante. Não é um novo quadro incapacitante, mas um quadro incapacitante que se agravou, ou foi piorado, ou por algum motivo ele não conseguiu retornar efetivamente à sua atividade profissional. Então, a empresa arca com 15 dias do primeiro afastamento, ou do segundo, ou seja, o período de 15 dias que ele tiver que se afastar nesse intervalo de 60 dias. Joia? Cessação. Quando é que encerra o auxílio-doença? A gente viu que o encerramento da aposentadoria por invalidez é bem complexo, né? Ele tem uma mensalidade de recuperação em algumas situações, então pode-se pensar que o auxílio-doença também seja tão complexo quanto, e não é. A cessação do auxílio-doença ela é mais simples, mas ela é mais problemática. Professor, Pois não. Diga aí, Laila. uma pergunta. E no caso de mães que têm filhos com doença e elas são as cuidadoras, Sim. elas também têm direito a esse auxílio doença? Como é que é esse Não. caso? O auxílio-doença é pago para o segurado que ficar doente. Infelizmente, quem é Exclusivamente, da certo. família, quem tem alguém na família não tem direito. Tem até um projeto de lei nesse sentido, mas não tem nada que garanta ao acompanhante o direito de receber o auxílio-doença. O que existe no regime próprio de previdência, para algumas deficiências, algumas doenças graves, a permissão de diminuição da carga horária de trabalho. Mas isso no setor público, servidor público. No regime geral de previdência social, não. Entendi. Ok? Ok, entendi. Obrigada. Nada. Então, cessação do auxílio-doença, apesar de ser mais simples, é mais problemático. Por que é problemático? Porque a cessação, ela ocorre, primeiro motivo, e o mais comum, é pelo início da atividade remunerada. Então, se o trabalhador começou a exercer uma atividade remunerada recebendo o auxílio-doença, ele vai ter que cessar o auxílio-doença. Ele não vai receber, a partir daquele momento, já não é devido o auxílio-doença. Mas tem a situação também do trabalhador que recebe alta do INSS. O que é receber alta do INSS? Diz a lei, e isso é motivo de muita controvérsia judicial,
que o perito, assim que avaliar o caso do segurado, eu estou falando do perito do INSS, ele deve fixar a data de encerramento do benefício. Então, o perito analisa a situação, analisa o quadro clínico e diz, olha, esse seu quadro clínico, ele é reversível. Em sendo reversível, ou seja, em havendo possibilidade de cura, você vai receber o auxílio-doença. E eu, como médico, perito, reconheço a situação e sei que daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, você vai ter recuperação plena de sua capacidade para o trabalho. Esse procedimento é chamado, pela doutrina, de alta programada, certo? É o perito do INSS analisando a situação e dizendo, olha, daqui a 4 meses o benefício vai ser encerrado, alta programada. O que é que entendeu a jurisprudência? Entendeu não ser possível a alta programada. Você deve garantir o direito do segurado de se submeter a nova perícia. Então, o que é que fez o INSS? Ele permitiu que você fizesse, faltando 15 dias para encerrar o benefício, conforme fixado pelo perito, faltando 15 dias, você pedia uma prorrogação do benefício. Então, você passa pela perícia, o perito fixa a data final do benefício, a data de encerramento ou de cessação do benefício, e depois e que faltando 15 dias da data de cessação, o segurado pode pedir a prorrogação. O pedido de prorrogação vai garantir a ele uma nova perícia. Então, ele vai ser submetido a uma nova perícia para avaliar se aquela situação que motivou o primeiro afastamento permanece, ou se ele precisa ficar mais tempo afastado ou não, certo? Então, o que acontece na maioria? Por que até 15 dias antes? Para que o INSS também marque próximo essa perícia aí e tenha acesso à realidade atual do segurado. Então, faltando 15 dias para encerrar o benefício, segundo a análise do perito, o segurado vai lá e pede a prorrogação. A perícia, essa segunda perícia foi marcada daqui a 2, 3 meses. O segurado vai ficar recebendo o benefício enquanto não for realizada a perícia. Por quê? Porque a jurisprudência entende que a alta programada não pode ser feita assim de imediato. Você tem que garantir ao segurado o direito de prorrogação do benefício. E aí, Alberto, quer falar alguma coisa? Não, senhor. Então, beleza. E se o perito do INSS não fixar data final para o benefício de auxílio-doença? Ou seja, se o perito disser o seguinte, olha, você vai receber o auxílio-doença porque você pode ser curado. Você vai ficar melhor desse seu problema de saúde. E aí, manda você para casa, você recebe o auxílio-doença. O que é que diz a legislação sobre isso? Quando é que será encerrado o auxílio-doença? Aí pode acontecer duas coisas. A primeira é a obrigatoriedade que tem toda pessoa que recebe um benefício por incapacidade, toda pessoa que recebe um auxílio-doença, ele pode estar submetido a avaliações periódicas. Então, periodicamente, o INSS pode solicitar que você passe por um procedimento chamado pente fino. O que é o pente fino? É uma auditoria sobre os benefícios, principalmente por incapacidade, para se verificar se as condições de concessão do benefício permanecem. Se o trabalhador continua incapacitado para o trabalho. Então, uma das formas de encerramento desse auxílio-doença que não tem uma data de encerramento prevista é a avaliação periódica, certo? Todo ano o INSS faz esse tipo de avaliação. E o segundo caso é o que está previsto na legislação de que o encerramento acontecerá quando o perito não falar, quando a sentença do juiz não mencionar, o INSS deve considerar que o auxílio-doença encerrará em 120 dias. Esse encerramento em 120 dias não tem sido aplicado pela jurisprudência. A jurisprudência tem entendido que, uma vez determinado judicialmente a concessão do benefício sem previsão de encerramento,
A única forma de encerrar esse benefício é através das avaliações periódicas, é através do pente fino. O INSS não pode considerar encerrado esse benefício 120 dias depois, certo? Da concessão. Ficou claro isso aí? Ô, professor, uma palavrazinha aqui. O senhor falou Pois não. sobre essa sessão, o senhor falou sobre esses procedimentos que se aplica no auxílio de doença, é os mesmos que se aplica na aposentadoria de invalidez? Quero dizer, para o senhor me entender melhor, porque Sim. existem as exceções, né? Desse pente fino, Sim. existem as exceções, não é isso? Tem umas exceções que Sim. existem quando a pessoa completa os 60 anos, ele fica isento. Inclusive, a presidente Dilma, ela foi sancionada uma lei referente a isso, que o aposentado não seria mais, ele não iria mais se submeter à perícia médica, né? Aí eu pergunto, senhor, esses procedimentos que o senhor falou aí, do auxílio de doença, aplica-se também Não. Não, né? Ao auxílio, a aposentadoria de Só se aplica a aposentadoria por invalidez, porque é a aposentadoria que tem um caráter de permanência. O auxílio-doença, não. O auxílio-doença, por sua natureza, é transitório. Então, o benefício do auxílio-doença vai cessar. Mesmo que você tenha mais de 60 anos, se você está recebendo o auxílio-doença irá, em algum momento, cessar. Não tem previsão de que o auxílio-doença fique... Ele tenha mais de 60 anos, isso não pode se converter em uma Não. aposentadoria, não? Não. Ele terá que se submeter-se à experiência, né? Exatamente. Exatamente. Aí, se a perícia constatar que a incapacidade dele deixou de ser provisória para ser permanente, aí sim ele recebe uma aposentadoria por invalidez definitiva. Agora, o auxílio-doença não. O auxílio-doença não será definitivo. Ok? Ok. Obrigado. Eu acho que por hoje é só. Eu ia falar de reabilitação, mas vou deixar a reabilitação para a próxima aula, senão... Tá. Professor, só uma pergunta. Eu acabei falando também um bocado de reabilitação. Só uma pergunta para tirar uma dúvida minha. O INSS, ele, quando vai fazer esse pente fino para a cessação do benefício, ele avisa o assegurado? Avisa. Ele tem essa obrigação, né? Avisa o segurado, sim. Ele tem a obrigação, sim. Agora, no endereço que ele tem à disposição, né? Sim. Tem muito segurado que não faz atualização. É isso. Entendi. Tem que ficar atento. Ele avisa. Beleza, professor. Valeu. É isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Nós tivemos 7 alunos. A gente podia ter mais alunos. Professor, fala comigo. Oi, Kelly. Tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo jóia? Tudo jóia. Pergunta na outra aula, né, professor? Alguma perguntinha na outra aula? Amanhã. Amanhã que eu vou fazer pergunta valendo nota. Certo. Eita. Beleza? Beleza. Valeu. Um abração a todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação.